Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um dos melhores jogadores da atualidade é o russo Jan Nepomniachtchi, ou como conhecido como Nepomniachtchi, né? É assim como a gente fala, mais fácil, Nepo, né? Agora é o seguinte, galera, vencedor do torneio de candidatos vai disputar o Mundial contra o Jing Liren, é um cara e tanto, aí tirando o Magnus Carlsen talvez seja o melhor jogador aí, o mais consistente da atualidade. E ele vai jogar nessa partida o Gambito do Rei, a abertura que encanta, né? Se você gosta do Gambito do Rei, levanta a mão, né? Eu com certeza sou um deles. Eu me apaixonei pelo xadrez por causa da abertura do Gambito do Rei e tentei durante muito tempo jogar, depois descobri que tem seus desafios, mas tem gente que joga e tem mestre que joga mas o Gambito do Rei não é tão bom pra partida pensada, pra torneio. Olha, não sei, viu? Depende do torneio. Talvez entre Super GMs realmente não seja a melhor abertura, mas é uma abertura sim que qualquer um de nós pode jogar, inclusive em torneios. Vamos dar uma olhada, Nepo fazendo Gambito do Rei contra um super grande mestre. Vamos dar uma olhada. Muito bem, galera, só uma correção, não é um super grande mestre, na verdade, o David Paravian, aqui um jogador de 2.592 de rating, é um jogador russo, um grande mestre russo muito forte, campeão do Sub-14 da Rússia em 2012, e também no Gibraltar ele ficou em primeiro lugar no Gibraltar Chess de 2020, é um grande mestre bastante forte, com certeza, e o Nepo abre aqui a partida com o peão do rei, e aqui depois de E5 temos aqui F4, galera, o Gambito do Rei, né, olha que legal aqui o Gambito do Rei. Esse lance ele é fascinante, essa abertura é fascinante, porque ela entrega um peão e de cara as brancas já conseguem um bom desenvolvimento agora com o cavalo em F3. Aqui existem várias maneiras de seguir, H6 é uma maneira muito bacana também para dar suporte para jogar G5 e ficar com uma estrutura de peões bem sólida na ala do rei, né? É uma boa maneira de continuar. Aqui o Nepo segue com D4, imediatamente atacando o peão de F4, e aqui G5 foi jogado defendendo toda a posição, né? E aqui como continuar, galera? Aí que tá, o Nepomniachtchi é um grande jogador de Gambito do Rei, não é a primeira vez que ele tá jogando Gambito do Rei, vira e mexe ele faz essa abertura, principalmente aqui é uma partida rápida que aconteceu no campeonato do Chess.com, e ele realmente emprega essa abertura frequentemente em partidas rápidas, né? E aqui o Nepo mostra como se seguir aqui, como jogar G3, galera, a maneira mais dinâmica para continuar criando aqui a possibilidade de quebrar os peões aqui da ala do rei e tentar partir para cima com ataques para cima do rei do adversário, né? Vamos vendo isso então, F por G3, H por G3, e aqui o Nepo já tem uma pressão muito interessante na coluna H, tá de fato ameaçando, por exemplo, um lance como o bispo por G5, capturando o peão, e o peão de H6 não vai poder fazer nada, senão cai a torre lá em H8. Por isso o bispo G7 foi jogado aqui pelo Paravian, protegendo a torre aqui em H8, e agora não existe mais esse tema do peão cravado, e o Nepo segue tranquilamente com o cavalo C3, vai jogar com um peão a menos e Jan Nepomniachtchi. A partida seguiu com o cavalo C6, atacando agora o peão central, e o Nepo segue aqui tranquilamente com o lance bispo em E3, né, trazendo mais uma proteção. D6 foi jogado, agora possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Dama aqui em D2, o Nepo vai preparando para fazer o grande roque, né? Bispo G4 foi jogado e agora o cavalo, por incrível que pareça, está sem nenhuma defesa aqui. Então bispo E2 protegendo e dama D7. O Paravian também prepara para colocar o rei em segurança via grande roque. Grande roque foi jogado pelo Nepo e aqui o Paravian vai para um lance muito bom aqui, que é o cavalo de G em E7, desenvolvendo mais uma peça. Ele toma um certo cuidado aqui para não fazer o grande roque, por conta de ataques do tipo D5, aqui atacando o cavalo, e depois de, por exemplo, um cavalo aqui em E7, as brancas têm muitos ataques, né? Um ataque, por exemplo, seria aqui com o bispo B5, né? Seria uma possibilidade de ataque. E aqui, de fato, as pretas têm que tomar cuidado que o ataque aqui é bem forte, né? O bispo tá vindo para 6 e as peças vão começar a atacar aqui o rei adversário, né? Então aqui, de fato, é uma posição perigosa para o Paravian fazer o grande roque. Ele segue mantendo no ar aí se ele vai fazer ou não. D5 foi jogado de qualquer maneira pelo Nepo, o cavalo vem para E5 e aqui algumas trocas, cavalo por E5, bispo por E5 e agora o peão de G3 está atacado e o Nepo segue com bispo D4, olha que bacana, né? Cravando aí o bispo, não pode capturar em G3
E também querendo trocar esse bispo das negras, que é um bispo muito forte, né? Um bispo dragão aqui, do tipo da dragão da siciliana, né? Um bispo nessa diagonal de casas escuras, é um bispo muito perigoso. Então o Nepo já coloca a possibilidade aí de trocas. O Paravian prefere trazer agora o cavalo para G6, se for trocar, que eu melhore a posição do meu cavalo. E o Nepo segue agora com um lance muito legal, galera. Qual que é o ponto todo? Ele não quer que o Paravian faça aqui o grande roque, ele quer deixar o rei do adversário no centro. Então ele segue com bispo B5, provocando aqui o C6, a dama tá cravada, C6 foi jogado, e agora o bispo volta para casa de E2, satisfeito por ter já criado um avanço aqui do peão, e o rei já vai pensar duas vezes se ele vai querer realmente fazer o grande roque ou não. Bispo por E2 foi jogado, trocando peça, e aqui o Nepo faz primeiro o peão toma. Olha que legal aqui esse lance, realmente quebrando a defesa aqui na ala da dama. E depois de B por C6, agora poderia ter tomado de dama também, iria para um outro tipo de jogo, mas seria jogável também. Tomou de peão, foi a preferência. Das duas maneiras, a estrutura de peões na ala da dama está comprometida, o rei não vai encontrar segurança, segurança plena, né? Então peão toma foi jogado e dama por E2. E aqui o Paravian vai para um lance muito interessante. Aqui realmente os caras mostram que sabem de tudo, né? Porque roque aqui tá caindo em H6, realmente um ataque muito perigoso. E grande roque, galera, sério, você pensa que o teu rei tá muito seguro ali em C8? Não deve estar no longo prazo, né? Então é claro que a dama tá ajudando aqui na defesa da ala da dama, mas é bastante incômodo fazer o grande roque aí, não parece muito promissor, né? Então o Paravian vai para essa ideia de rei F8, olha aí, por isso que é um grande mestre, muito forte, sabe o que faz, realmente um dos melhores lances da posição, segundo os computadores também, porque já tira o rei do centro. E o rei tá protegido aqui, né? Continua protegendo aqui em H6 e o rei, queira ou não, tem a proteção, tem alguma proteção. Aqui o Nepo segue com bispo por E5 e agora, bom, peão tá cravado, tem que ser de cavalo, cavalo por E5. E aqui o Nepo vai para um lance curioso, aqui mostrando que sabe tudo de xadrez esse Nepo. Dama em F2, você fala, puxa vida, o que esse lance tá fazendo? Várias coisas. Primeiro, o grande ponto todo do gambito do rei é a pressão na coluna F. Então esse lance já vai de acordo, né, com os temas da abertura do gambito do rei. Segundo, tá dando a casa de E2 pro cavalo. Olha só esse cavalo, agora que ele chegar aqui na casa de F5, ele vai atacar em H6, vai atacar em D6, vai tirar as casas de fuga do rei, vai virar um monstro. É o cavalo do Kasparov, né? Conhecido o cavalo em F5, conhecido como cavalo Kasparov. Então aqui, galera, realmente sabe tudo de xadrez o Nepo quando ele faz aqui o lance dama E2, né? Ô Rafa, mas não dá pra jogar um cavalo G4 aqui e não é uma perda de tempo? Na verdade não, porque aqui teria dama D4, né? O Nepo é um cara muito esperto, né? Um jogador muito forte, ele vai pra essa ideia. Claro que aqui o Paravian poderia defender tudo com rei E7, mas ele preferiu não jogar dessa forma. E seguiu simplesmente com o rei aqui em G7. Nepo segue com o cavalo E2, seguindo com seu plano de colocar o cavalo fortemente na casa de F5. O Paravian sabe de tudo isso, joga com C5, evitando agora o cavalo D4. Só que aconteceu uma coisa, agora a casa de D5 enfraqueceu e o Nepo volta então com o cavalo. Fala, oba, né, abriu a porteira aqui. Então o que o Paravian tem? Um peão atrasado aqui em D6, que vai ser um alvo, e além de tudo, uma casa permanente para o cavalo aí na casa de D5. Vamos ver como segue aqui. Dama em E6 foi jogado. E agora cavalo, o peão de A2 está atacado, está protegido. O cavalo sai para a casa de D5, está bloqueado. Mas o Nepo tem que tomar cuidado, né? Não dá para jogar depois um cavalo C7, alguma coisa. Pode ser perigoso, né? Aqui nessa posição talvez dê e tal, mas pode ser perigoso. O Paravian já prevendo, né, tudo isso, já tira uma das torres, faz esse lance torre B8, que além de tudo coloca pressão aqui pra cima do rei do Nepo, e o Nepo segue com um lance fantástico aqui, né? Porque se ele tirar o cavalo, tá caindo lá em B2, ele faz o lance B3 aqui. Esse lance faz várias coisas, né? Ele evita o salto do cavalo, ele já protege o peão de B, coloca granito nessa diagonal e dá liberdade pro cavalo poder jogar. Cavalo G4 foi jogado pelo Paravian, a dama do Nepo está atacada, dama em F3, mantendo uma pressão aqui para cima do cavalo, e agora H5 foi jogado. E a gente fica se questionando, será que o Nepo tem compensação aqui? Porque o Nepo continua jogando com um peão a menos. Esse aqui é o ponto todo do gambito do rei, galera. Se você for jogar o gambito do rei,
saiba que você poderá jogar uma partida inteira, provavelmente com um peão a menos, mas sempre tentando uma compensação, um ataque na coluna F, os ataques pra cima do rei do adversário. Será que vai dar boa isso? Vamos ver como é que o Nepo segue. Ele segue seguindo o coração do gambito do rei, os ataques na coluna F. Torre de D em F1 foi jogado. O Paravian segue sólido aqui, segue firme com F6, protegido por muita gente. O Nepo segue agora, como seguir aqui? Dama D3, o que será que o Nepo tá querendo? Ele tá dando reforço aqui também para F5, reforço pro peão central, saindo da frente da torre. Vamos ver que legal. Torre B7 foi jogado. E agora a torre em F5, o Nepo vai preparando para dobrar as torres na coluna F. Temos aqui a torre na casa de F7, trazendo mais uma defesa para o Paravian. Torre de H aqui em F1 pelo Nepo e torre em E8, né? Se a gente olha a posição aqui, a gente fala, puxa, mas tá sólido demais aqui o Paravian. Parece que o Nepo não tá conseguindo atacar, ele segue com dama C3. A pressão em F6 é gigantesca, né? Realmente são 1, 2, 3... 4 peças atacando, no entanto aqui há muita defesa também, 4 peças defendendo. Agora, esse lance do Nepo é muito esperto porque também ameaça torre por G5 cheque, uma vez que o peão aqui está cravado. Como é que vai ser a reação aqui? Rei G6. E olha, essa posição aqui realmente, ela parece sólida demais, o rei está totalmente protegido, aqui tem vários defensores perto do rei, o peão de F6 está suficientemente defendido e o que jogar aqui de brancas? E o Nepo vai para um lance espetacular. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Nepo, vale a pena tentar encontrar o melhor lance aqui da posição, o lance do Ian Nepomniachtchi, vale a pena. E o cara realmente... Aqui é o seguinte, galera, se você é um jogador iniciante, você pensou em jogar aqui cavalo C7. Você falou assim, oba, vou dar um duplo aqui, você acabou de pendurar o cavalo, né? Acontece, o jogador iniciante, acontece. Se você é um jogador... sei lá, intermediário aí para avançado, você vai pensar em alguma maneira de fortalecer os ataques aqui. Olha, se você for um jogador intermediário, você tá até calculando isso daqui, né? Já tá calculando esse duplo aqui e possivelmente como é que eu vou atacar aqui em H5 e tudo mais. Não vai funcionar. As pretas têm recursos aqui suficientemente fortes para fazer esse ataque aqui malucão. Não dá boa, né? Aqui tudo bem, você vai jogar com uma torre a menos e não vai dar certo isso daqui, né? Mas parabéns pela criatividade, tá tentando buscar. Então, o jogador iniciante vai pendurar, o intermediário vai se afobar, o avançado não vai saber o que jogar e o Super GM, o Nepo, vai pro melhor lance, que é Rei B1. Rei B1, galera. Rei B1 é a marca de um jogador extremamente avançado, sofisticado, né? Por quê? Zugzwang. O que é Zugzwang, Rafa? Zumbislândia? O que é isso? Agora as pretas é uma situação no xadrez onde o adversário, praticamente qualquer lance que ele fizer vai ser ruim. Agora as pretas são forçadas a fazerem um lance e é difícil de achar um lance. Por exemplo, vou jogar a torre F8, vou passar a vez, não dá. Vai levar o duplo, desprotegeu a casa de C7. Vou mexer o rei, não dá, desprotegeu em F6. A mesma lógica para tirar o cavalo, ou para tirar a dama. Vai tirar a dama para D7 e tá levando aqui cavalo por F6, desprotegeu em F6. Então, as pretas estão praticamente sem lance. Dá para jogar um A5? Dá para jogar, vai passar a vez também, mas vai continuar na situação de Zugzwang. O Paravian decide arriscar tudo, ele vai para um lance muito esperto aqui, muito esperto. Ele faz o lance dama por E4, e esse lance parece ruim. Parece ruim porque você fala, agora desmoronou em F6, eu vou capturar em F6. E o Nepo não captura em F6. Por quê? O Nepo enxergou uma armadilha aqui. Se ele joga cavalo por F6, o Paravian teria o lance absolutamente brilhante dama D4. Propondo trocas, atacando a dama em defesa do Nepo. E aqui depois de um dama por D4, C por D4, o cavalo tá cravado. O cavalo tá cravado. E se jogasse cavalo por E8, torre por F5, por exemplo, torre por F5, rei por F5, vai para um final vencedor para as negras. Porque aqui as pretas não vão ter dificuldade em criar um peão passado, longe aqui do rei, e vão ganhar. Cavalo por D6, rei E5 não tem jeito. Aqui cavalo F7, por exemplo, rei F6 atacando o cavalo, e o cavalo não consegue chegar a tempo para defender. Por exemplo, cavalo D6, cavalo E3, né? Aqui as pretas têm um final vencedor, tá? Então, cheque, por exemplo, o rei vem para F5, o cavalo vai tentar ficar dando cheque, o rei se junta aqui a esse ataque e não tem como parar aqui, esse final é vencedor para as pretas. E uma outra variante, e certamente o Nepo calculou esse final, sabia que esse final era vencedor. Uma outra variante seria bonita aqui com cavalo G7 cheque,
E aqui cavalo G7, cheque, bom, atacando em H5, rei G6, atacando o cavalo. E depois de um lance como cavalo E6 também, mesma coisa, né? As pretas vão conseguir forçar o peão passado e vão jogar melhores, né? Então realmente, na maioria das linhas aqui, as pretas se seguram depois de cavalo F6, dama D4. O Nepo sabe disso, ele viu tudo isso e ele segue com uma ideia espetacular. Torre, aí que tá, galera. Quando a gente olha pra essa posição, a gente fala, caramba, não deu boa o gambito do rei aqui do Nepo, né? Não deu boa, porque agora ele tem aqui 2 peões a menos, o ataque em F6 não é promissor, e o Nepo então encontra, galera, a linha de corda bamba, aqui o único lance da posição, torre por F6, olha o que ele vai fazer aqui, cavalo por F6, torre por F6, galera. Aqui não tem jeito, né? Se você jogar rei G7, torre E6, vai ganhar a dama, vai dar um cheque descoberto. E rei H7 tá levando, torre por F7 vai levar checkmate. Então aqui tem que jogar a torre por F6 forçado. E aí vem a sequência aqui do Nepo. Dama por F6, vai jogar com uma qualidade a menos e um peão a menos aqui o Nepo. Que loucura, galera, é no limite. Se você vai jogar o gambito do rei, saiba, é no limite que se joga, né? A partida seguiu com rei H7 e o Nepo segue aqui com dama em F7. Isso aqui é assustador demais, né? Porque o rei vem para H6 e agora cavalo F6 ataca tudo. Ataca em H5, ataca em H7, ataca a torre, ataca a dama. Existem múltiplas ameaças aqui na posição. A dama está atacada, dama em E1 foi jogado ganhando um tempo para salvar a dama, o rei vai para B2 e agora a dama em E5, cheque, querendo talvez dar um perpétuo, escapar, mas agora o Nepo vem para rei A3. A manobra de Juscelino, eu costumo falar, né? Acabou cheque aqui. Não tem mais cheque, por incrível que pareça, o rei tá sólido aqui, tem grandes defensores. A torre não consegue atacar o rei e a dama não tem mais linha de cheque aqui na posição. E agora o Paravian tem que lidar com essa situação da torre atacada e da ameaça constante aqui de dama H7 checkmate. Por isso, jogado foi torre H8, o único lance da posição. E agora, mais uma vez, a gente olha aqui e fala como é que o Nepo vai seguir com esse ataque? Né? Como é que ele vai seguir? Porque aqui a gente pensa em jogar dama por H5, mas aqui é um erro, porque dama por H5, o rei G7, a dama tá atacada, o cavalo tá caído, né? Vai cair o cavalo e não tem o que fazer. Dama F3, dama por F6, você não vai continuar jogando uma partida dessa, né? Então aqui não dá pra jogar dama por H5, o que jogar nessa posição, e o Nepo vai pro único lance da posição, e eu acredito que você já esteja enxergando também G4. Que legal aqui esse lance, as pretas não podem capturar o peão porque o cavalo ganha a casa de G4 e ganha a dama? Não, isso aqui é mate, né? Ganhei a dama, pô, dei checkmate sem querer, né? Eu quis ganhar a dama e dei mate. Tudo bem também, pode ser, né? Mas aqui tem checkmate. E agora G4, um lance espetacular que também traz um reforço aqui pro ataque aqui pra cima do rei. A partida seguiu com H4, o único lance da posição, não tem outro, qualquer outro lance aqui vai perder. Por exemplo, vou tentar fazer outro lance aqui, é até difícil de tentar fazer alguma coisa aqui, né? Vou fazer um C4 aqui, qualquer lance, tá vindo G por H5, né? E aqui, ameaçando checkmate, as brancas estão ganhas. Portanto, a partida seguiu com H4, evitando G por H5, e aqui o Nepo vai para mais um lance muito forte na posição, o lance cavalo D7, atacando a dama não consegue dar cheque, e aqui, com o tempo ruim, o Paravian faz o lance mais natural da posição, que é um erro gigantesco, que é o lance dama G7. Né? Ele faz aqui o lance da dama G7 e acaba levando esse o único lance que ele não poderia fazer, né? Porque tira a casa de G7 do rei e leva esse belíssimo de um checkmate aqui do Ian Nepomuceno, né? Jogando a essência aí do gambito do rei pra cima do Paravian. Agora, galera, tudo bem, você vai falar, ganhou porque o adversário também fez esse terrível erro aí da dama. É verdade, mas o que jogar numa posição como essa? Um lance interessante seria o lance da M8, propondo trocas e tentando jogar esse final. E aqui o Nepo conseguiria empatar jogando dama em F6, rei H7 e de repente dama por D6, já aliviando a questão dos peões, né, igualando aqui a questão material e sempre com ameaças aqui na posição e tudo mais. Dá pra jogar isso daqui ainda bastante, é uma partida uma posição muito difícil de jogar, várias possibilidades e aqui provavelmente as pretas teriam que sacrificar a torre porque senão vão perder. Rei F7 tá vindo dama F6 aqui e vai ganhar. Então aqui teria que devolver qualidade. E sim, com certeza uma posição muito perigosa, né? Muito perigosa. Aqui eu acho que daria pra dar perpétuo já, né?
Aqui você deixa aquela torre atrapalhando e acho que dá pra dar perpétuo, né? Se o rei tentar fugir, aqui a gente vem pra F5, se rei G7, dama D7 vai repetir, se rei E7... aqui realmente dá pra muito jogo ainda, né? E com certeza com ou possibilidade aí de perpétuo ou até de querer jogar pra ganhar depois isso daqui, né? Um G por H5, é que você não vai querer deixar 2 peões aqui, provavelmente você vai preferir dar o perpétuo aqui, né? Então, no mínimo, teria o empate, ainda assim, o Paravian teria que encontrar os melhores recursos, né? Uma partida realmente espetacular aqui na veia do Gambito do Rei, né? E o relatório mostra aqui uma precisão monstruosa do Nepo, 94,1% de precisão, nunca ficou pior na partida. Jogou o Gambito do Rei contra um grande mestre forte, nunca ficou pior. E aqui 89% de precisão para o Paravian, foi muito preciso, mas acabou levando checkmate em 1 lá, com o tempo caindo, ficou difícil de segurar ali o peso todo da posição, né? Mas é isso, galera, se você é um apaixonado como eu pro Gambito do Rei e gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, já aproveita também, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal. E é isso, espero que você tenha gostado aqui dessa partida do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!